Daí, pessoal, mais uma resolução. Os computadores operam com dados em formato binário, ou seja, com dois valores possíveis apenas para cada dígito, utilizando potências de 2 para representar quantidades. Assim tem-se, por exemplo, que um KB é igual a 2 elevado à décima potência de bytes. Um MB é igual a 2 elevado à décima potência de KB. E 1 GB é igual a 2 elevado à décima potência de MB, sendo que 2 elevado à décima potência é igual a 1024. Nesse caso, tem-se que KB significa kilobyte, MB significa megabyte e GB significa gigabyte. Entretanto, a maioria dos fabricantes de discos rígidos, pendrivers ou similares adotam preferencialmente o significado usual desses prefixos em base 10. Assim, nos produtos desses fabricantes, 1 GB é igual a 10 elevado ao cubo megabytes, que é igual a 10 elevado ao cubo kbytes, que é igual a 10 elevado ao cubo bytes. Como a maioria dos programas de computadores utilizam as unidades com base em potências de 2, um disco informado pelo fabricante como sendo de 80 GB aparecerá aos usuários como possuindo aproximadamente 75 GB. Um disco rígido está sendo vendido como possuindo 500 GB, considerando unidades em potências de 10. Qual dos valores está mais próximo do valor informado por um programa que utiliza medidas com base em potências de 2? Bom, eu vou aqui fazer só uma observação antes propriamente do aspecto resolutivo, que é em relação a essas igualdades aqui. Ó. Aqui eu vou fazer aqui uma espécie de retificação, tá? Vou deixar melhor aqui esse enunciado. Então diz que 1 GB é igual a 10 elevado ao cubo megabytes. Tá, realmente. Então vou colocar aqui 1 GB, 1 GB, né? Ou 1 gigabyte é igual a 10 elevado ao cubo megabytes. E aí esse igual aqui não está muito adequado, né? Porque daí 1 megabyte é igual também a 10 ao cubo de kilobyte. E isso tudo, 1 kilobyte é igual a 10 ao cubo de bytes. Aí, nesses termos aqui, fica melhor, né? Do que o estabelecimento dessa igualdade aqui contínua, né? 1 GB é igual a 10 ao cubo mega, que é igual a 10 ao cubo kbytes. Na realidade, não seria, né? Não seria. Bom, então, porque senão eu tenho a igualdade de que 1 GB fica igual a 10 ao cubo kilobytes, que seria uma inverdade. Então, de qualquer forma, nesse modelo aqui separando, fica mais adequado. Mas o que eu tenho? Eu tenho uma informação que é assim, agora é o aspecto resolutivo propriamente. Olha só, diz que normalmente, né, pela diferença entre a realidade da capacidade de um equipamento, né, de armazenamento de dados, que o correto, né, ou na realidade usa potências de base 10, justamente porque o sistema é binário, né, base 2, então eu tenho duas respostas para cada ação, sim ou não, né, aceso, apagado, ligado, desligado, enfim. Então eu tenho esse 2 como elemento básico para os dados. Então, o correto seria 2 elevado a 2 elevado a alguma potência, 2 na 10, 2 na 8, sei lá, e se utiliza 2 na 10, mas a base é 2. Só que na hora de fazer o comércio de equipamentos, se usa a base 10 para o arredondamento, porque se eu pensar 2 na 10, olha só, eu terei lá 1024, que está dito aqui, ó, é quebrado. Então, para garantir o 1000, arredondar esse 1024, que ficou mal aqui, para garantir esse 1024 para o arredondamento de 1000, então se costuma fazer uma espécie de aceitação, que 2 na 10 é o equivalente a 10 ao cubo. 1024 igual a 1000. Então é mais ou menos isso que o exercício está colocando, né? Em termos comerciais, se utiliza esse formato aí para informação da capacidade. Ok,
E aí diz que isso, essa mudança, base 2 para base 10, gera uma diferença de informação do que o comerciante informa, o fabricante informa em relação ao que realmente ele tem. E aí diz como referência que tem um equipamento, né, tem um pendrive, enfim, tem um equipamento que o fabricante informa como sendo 80 gigas, então vou colocar assim, ó, o fabricante ele informa 80 GB. Vou fazer aqui tipo uma regra de 3. Ó. Vou fazer uma regra de 3. O fabricante diz que eu tenho 80 GB. Mas na realidade o usuário vai perceber que se trata, aqui ó, vou botar assim, ó, usuário, ele vai perceber 75 GB. Então é isso aqui, ó, essa equivalência. Então a pergunta é, um disco rígido está sendo vendido como possuindo 500 GB. Então, esses 500 GB aqui ó, é como ele está sendo vendido. Então, quem está me dizendo isso é o fabricante. Então, o fabricante diz que são 500 GB. A pergunta é, qual dos valores está mais próximo caso eu utilize a base real, né? Caso eu utilize a base 2. Então, aqui eu tenho o x para o usuário. E aí, só isolar esse x. X igual, lembra que quem cruza com o x fica dividindo, então esse 80 fica dividindo. Eu tenho em cima o 500 vezes 75 divididos pelo 80. Aí aqui eu posso fazer um cancelamento de 0. E o meu x, ele resulta de 50 vezes 75 dividido por 8. E aí é só realizar aí essa divisão. Vou fazer aqui, ó. 50 vezes 75, 75 vezes 50. 5 vezes 5, 25. Vai-me 2. 5 vezes 7, 35 e 2, 37. Com o zero que eu comi, 3.750. Então, esse x, ele resulta de 3.750 dividido por 8. Vou fazer essa divisão aqui, ó. 3.750 divide pelo 8. 37, 32, 4 vezes 8, 32, 5, 40, vai ser o 4 aqui, ó. Começa com 4. Olha aqui, ó. 4, 4, 4, ABC. 4 vezes 8, 32. Me sobra aqui 5. 55. Nota que se fosse 56, né? Daria 7, né? 7 vezes 8, 56. Então é quase isso, mas é um pouco menos. Então vou colocar aqui 6. 6 vezes 8, 48. 15, 7. Aqui você deu 0, sobrou 7. Me baixa o 0, 70. 70 por 8. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 8, 72. Vai ser o 8. 8 vezes 8, 64. Me sobra aqui 6. Aí eu tenho 60. E aí, para esse zero aqui, me faz aparecer, esse zero aqui me faz aparecer a vírgula, para dar 60, 7 vezes 8, 56. Aqui tá bom, né? Dá para parar por aqui. 468,7. Então, o que eu tenho mais próximo aí nas alternativas? 468,7. Eu tenho letra A 468 e tenho letra B 476. Até eu acho que o arredondamento mais eficaz aqui, mais adequado, seria 469, né? Pelo valor que vem depois. Mas o que eu tenho mais próximo aqui é o 468, alternativa A. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução, deixa eu completar aqui, ó. 469, 468 gigabytes, numa espécie aqui de adequação ao arredondamento. Então ficamos com a letra A. Eu espero que este vídeo contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.